Hello, minhas divas! E aí, como vocês estão? Espero que tudo bem. Hoje vou falar sobre a minha experiência com a ressonância harmônica, que é uma ferramenta do professor Hélio Couto, e o porquê, né? Como que essa ferramenta, ela tem me ajudado a crescer na área da estética, na área empresarial. Não só nessa área, né? Mas também na área profissional ou pessoal, também tem mudado muita coisa na minha vida. Mas hoje, basicamente, eu vou falar mais sobre a área profissional. Mas antes de falar sobre essa experiência, peço que você me siga, curta, compartilha, se inscreva no canal, porque cada pessoa que se inscreve, né, vai crescendo cada vez o meu canal e mais pessoas vão tendo acesso a esse conteúdo, tá bom? E é muito importante para mim, vamos rumo a 1000 inscritos. Então, vamos lá. Vou falar um pouco sobre essa experiência. Para algumas pessoas, eu acredito, muitas, na verdade, não conhecem ainda essa ferramenta. Eu conheci ano passado, começo do ano passado, e aí eu comecei a seguir, né, o professor Hélio Couto, vi vários vídeos aqui no YouTube, mas vi, né, as palestras dele, né, que é a palestra 1, 2 e 3, né, que é quando você vai pedir a ressonância harmônica, você precisa assistir primeiro essas palestras. Eu lembro que na época eu ainda não tinha assistido tudo, tá? Não façam isso é bem errado. Mas eu tava tão empolgada, eu queria tanto aquilo ali, porque já tinha um bom tempo, na verdade, acho que já tinha mais de um ano que eu já tava também nessa área de autoconhecimento, né, estudando e tudo mais. Então, assim, parece que pra mim já era algo que eu não precisava de ver tantas palestras pra eu entender que eu precisava daquilo ali. Mas, ao mesmo tempo, eu não indico fazer isso, porque lá nas palestras ensina muita coisa que às vezes agora, no momento que você ainda não sabe muita coisa, né, sobre autoconhecimento, você às vezes assusta um pouco sobre certas coisas que vão acontecendo ao longo desse tempo. E o que são essas certas coisas? Principalmente catarses. O que são catarses? Catarse é aquele momento em que você, vamos dizer assim, tá lutando ali contra uma realidade. Então a gente chora muito, acaba que a gente se sente muito mal porque você acaba não aceitando algo que para mudar a sua vida. Eu vou tentar resumir aqui, mas porque é um pouco mais complexo que isso, mas é basicamente isso, é você lutar contra algo que a ferramenta tá te proporcionando. Porque, por exemplo, eu fui atrás justamente porque na época eu estava precisando de um guia, de algo que me ajudasse a alavancar minha carreira, né? E na época eu lembro e também o meu casamento na época não tava dos melhores, né? Tava tendo crise e tudo mais. E aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? Aí eu falei, eu preciso, né, de ir atrás de algo que faça com que eu entenda um pouco mais sobre mim e que eu entenda um pouco mais sobre essas questões do universo, né? Como eu posso atrair certos tipos de cliente, enfim, várias coisas que tem, né? E assim, a ressonância harmônica não é nada assim mágico, macumba, sei lá o que, não tem nada disso, tá? Não é religioso, é algo científico mesmo e que faz muito sentido, tá? Depois deem uma olhada sobre essa ferramenta, porque vale muito a pena. Mas enfim, e aí quando eu comecei, né, eu pedi a minha primeira onda, que a gente fala da ressonância harmônica. Eita, eu esqueci que eu tô com um negócio no olho, mas enfim. Depois que eu pedi essa primeira onda, gente, foi maravilhoso, assim. Entre aspas, né? A primeira onda não foi das melhores, assim, eu não senti muita coisa, mas eu senti já... eu tive algumas catarses, principalmente com relação ao meu casamento. Com relação à estética, eu senti uma vontade maior de estudar, de ir atrás, de querer crescer. Então, e aí foi quando eu comecei a estudar mais, né, sobre melasma, que eu fui me aprofundar mais, que eu realmente me tornei especialista em melasma. Então, eu acabei
Assim, eu já era uma especialista em melasma, mas depois disso parece que eu entendi o que que eu deveria fazer, né, pra eu crescer mais. Na época eu também acabei, assim, uma sociedade, não sociedade, mas eu tinha algumas pessoas que trabalhavam comigo, eu tinha um time. Acabei, né, o meu contrato com esse time, né, com essas pessoas que já estavam há mais de um ano trabalhando comigo, só que também não tava tendo mais. Depois, é engraçado, né? Depois dessa questão, dessa onda, o time também parece que não tava dando mais certo, sabe? E aí eu tive que esperar, né, dar um ano e meio. Na verdade, eu fiquei 1 ano e 6 meses com eles. Então, primeiro, aí quando eu fiz, né, com eles, que eu fechei o contrato, logo em seguida eu pedi a primeira onda, e aí foi ali um tempinho que eu, como se diz, sofri um pouco, né, porque a gente não tava dando muito certo. Não que eles sejam má pessoas, nem nada disso, não, Deus me livre. Mas é porque, assim, não tava rolando mais, não tava dando resultado. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Mas aí deu tudo certo, peguei, terminei o contrato com eles. Aí, né, tive outras pessoas que trabalharam comigo também nessa área do tráfego pago. Contratei uma outra pessoa e aí eu comecei a montar, porque assim, o primeiro time era uma agência só de marketing, então eles faziam tudo no meu Instagram, né? Enfim, tráfego pago, enfim, social media, tudo, eles faziam tudo. Só que eu queria montar um time com pessoas, cada um sabe quando você monta cada um numa coisa, num nicho assim, né, numa questão? E aí eu falei, não, eu não sei, eu não tava feliz. E aí eu fui conseguir contratar, né, uma pessoa, 2 pessoas na verdade, uma agência não, eram 2 pessoas, né, 2 colaboradores que trabalhavam nessa área de tráfego, e eles me indicaram a minha social media, que hoje é a Monique, né, maravilhosa, que inclusive gosto muito, sim, porque a gente deu muito certo. Ela tem muitos, como que eu posso falar? Muitas características que eu precisava em uma pessoa que eu não tenho, né? Então ela tem muitas características que eu não tenho, ela tem em uma pessoa, e então ela veio para agregar pro meu time, né? E na época fiquei super feliz, né, por contratá-la e contratar os meninos e tudo mais. E aí eu já tinha uma pessoa que trabalhava comigo da outra época do outro time, que era um vendedor. Só que, na época, né, depois de um tempo, aí eu pedi a segunda onda. E aí, na segunda onda, vocês não estão entendendo. Aí mudou minha vida, assim, da água pro vinho, vamos dizer assim, mudou tudo. Na minha vida tava assim uma loucura, e nisso eu já tava cocriando, né? Não sei se eu sempre falo de cocriação aqui. Cocriar é você, né, imaginar algo que você deseja, né, e como se aquilo fosse realidade. Então eu sempre cocriei o meu time, né, da forma que eu queria. Então depois que eu conheci a ressonância, parece que isso foi mais acelerado até então, né? Depois que eu fui pensar nisso, nossa, acelerou, né, o processo, né, das pessoas de cada vez, porque, gente, é incrível. As coisas vão se encaixando. Às vezes não da forma que a gente gostaria, né, da forma que a gente vê, mas vai mudando justamente o que você co-criou, o que você queria pra você, só que, assim, da forma do universo, enfim, né, vai chegando aos poucos. E aí, acabou que eu não tava, assim, também feliz com o trabalho, né, dessas pessoas. Não é porque não tava dando mais certo, né? Vamos dizer assim. E aí acabou que o vendedor também saiu e os meninos também saíram do tráfego. E aí eu contratei outras pessoas. E hoje eu posso falar que eu estou com um time que eu co-criei, né? Com as pessoas, estou trabalhando com as pessoas que realmente eu queria trabalhar. Obviamente, toda transição, todo começo não é fácil. Não vou falar assim, meu Deus, tô ganhando milhões já, tá tudo maravilhoso. Não é isso. Mas eu sinto que é algo que tá mais no caminho, sabe? Quando você se sente mais iluminada, muito melhor, assim, parece que você tá no caminho certo, né? As coisas vão acontecendo e você vai observando que tá indo. É óbvio que tem as suas cartazes, né? Tem os momentos que não é fácil, porque empreender não é fácil,
Mas, assim, eu sinto que é exatamente o que eu co-criei. São as pessoas que eu queria realmente trabalhar comigo, porque todos eles têm algumas características minhas, né? Alguns deles têm mais características minhas, né? Que uma delas é o que faz parte da estratégia, né? Que é a Ju. Nós duas somos bem parecidas em várias questões, porque é aquela questão do signo que eu falei pra vocês. Eu tenho Lua em Áries e ela é ariana, então a gente tem muitas coisas. Desculpa. A gente tem muitas coisas parecidas, mas em questão de organização, sabe? São pessoas mais organizadas, que se organizam melhor. A Monique é muito organizada, a Dayana também é até demais às vezes, eu acho que elas são muito organizadas, mas eu amo isso porque eu não sou. E eu gosto disso, eu acho assim, maravilhoso. O Douglas também é uma pessoa muito criativa em muitas coisas, assim, ele traz pra gente. Então, assim, cada um vai contribuindo de uma forma. Então, quando eu co-criei esse time, né, que eu entendi que esse time era realmente o que eu co-criei lá atrás, eu falei, meu Deus, realmente, assim, eu não tinha já, como se diz, eu não tinha dúvida sobre a ressonância, nunca tive. Mas você vê a coisa acontecendo é diferente. E ainda mais que você, igual no meu ramo, que não é fácil estética, muita gente entra para da estética achando que é uma coisa fácil e não é. É fácil se você não quiser se destacar, né? Se você não quiser ganhar dinheiro, enfim. Se for só um dinheirinho ali, que é aquele que você tá ali acostumado na zona de conforto, beleza. É teoricamente fácil. Ainda assim, não é fácil. Mas, para quem quer se destacar, para quem quer crescer, não é fácil, né? Empreender. Então, assim, a ressonância harmônica, ela trouxe para mim, e tem trago cada vez mais, né? Muita coisa que eu não imaginava que ia ser tão rápido na minha vida, porque em um ano eu troquei de time 2 vezes, né, no caso. Então, em menos de um ano, na verdade, né, porque foram meses que algumas pessoas ficaram comigo e tal. E é incrível, porque você fala assim, meu Deus, uma coisa que era pra estar acontecendo, sei lá, daqui 2, 3, 4, 5 anos, tá acontecendo agora. É igual a questão da minha casa, né? Que eu co-criei lá atrás, quando eu era criança. Então, assim, a ressonância harmônica, ela é uma ferramenta que ela vem para acelerar o processo, né? E, assim, vai depender se você vai aceitar. Eu, nesse momento, tô com algumas catarses, né? Eu tô falando aqui feliz da vida e tudo mais. Mas, nesse momento, eu tô sofrendo algumas catarses porque... é engraçado, porque eu sei exatamente o que é. São apegos, né, que a gente tem, mas e é justamente isso que acontece, né? A catarse é justamente isso, ou seja, esse momento de chorar, de se sentir mal e tudo mais, é justamente porque você não aceita, você não aceitar o que o universo está te propondo, o que ele está te mostrando, ó, vai por esse caminho, mas você fica resistindo. Então aí vem as catarses, porque aí você aquele bloqueio, tipo, é o universo lutando pra você seguir naquele caminho, você querendo, você sabe que você deveria, mas você não vai, sabe? Eu acho um pouco complicado, na verdade eu não acho complicado, pra mim é super simples entender isso, mas às vezes eu fico pensando, é outra crença que eu tenho, sabe? De pensar assim, será que as pessoas vão me achar doida? Eu mesmo, demorei pra fazer esses vídeos que eu tô fazendo agora, né, porque comecei a estudar umas outras questões, que eu quero ir mais pra esse lado terapêutico também. Eu resisti muito de fazer esse tipo de vídeo, porque eu ficava pensando, o povo vai me achar doida, né? Uma esteticista que quer falar de terapia, que quer falar de... terapia holística, que quer falar de universo, de terapia quântica, que louca, que é isso, né? Mas assim, eu falei, quer saber? Eu vou falar o que eu acho que tem que falar e é o que tá dando certo pra mim, por que não falar pras pessoas, né? Enfim, então assim, essa é uma das ferramentas que eu uso, né? Que tá me ajudando muito a crescer. E assim, outra coisa, com a ressonância harmônica, ela
traz, né, outras ferramentas para você acelerar seu processo. Igual o arquétipo, né, que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E eu amo essa ideia de arquétipo. Depois eu vou falar aqui sobre arquétipos com vocês também, que é uma coisa muito importante para quem é empresário, né, saber sobre isso, porque às vezes você utiliza arquétipo sem querer, né, sem saber, de forma inconsciente, e quando você vê, você não tá vendendo, você não tá atraindo cliente, porque você tá usando um arquétipo fraco, né? Então eu gosto muito disso, gosto dessa parte, né, da terapia holística, né, de todas essas questões mais holísticas. Eu faço terapia, a minha terapeuta é holística, justamente porque eu procurar. E outra coisa, há um tempo atrás eu já tinha passado por psicólogos, eu já tô falando de outras coisas, né? Mas nesse lado pessoal agora, né? Depois eu falo isso direito, mas no meu lado pessoal também, a minha terapeuta, inclusive, eu co-criei ela. Tipo, eu queria uma terapeuta que falasse mais sobre essas coisas de universo e tal, porque eu não queria uma psicóloga tradicional. E é engraçado, porque a minha irmã, né, se formou agora em psicologia, e ela é justamente a psicóloga tradicional. Não tô dizendo que é uma coisa ruim, tá? Cada um gosta de uma coisa, mas não era algo que eu queria pra mim, né? E aí quando eu encontrei a Renata, que é a minha terapeuta, gente, pra mim foi maravilhoso, porque eu falei, caraca, eu co-criei ela, e ela apareceu, tipo, e exatamente depois, né, dessa questão da segunda onda, quando veio a mais catarse, né? E aí ela apareceu na minha vida, apareceu entre aspas, né? Eu atendi, pra vocês verem, eu atendi uma cliente que tava sendo atendida por ela e me indicou. E assim, é maravilhoso, sabe? Então, assim, eu falo, a ressonância pra mim foi um dos melhores presentes que aconteceu, sabe? Em 2022, 2021, na verdade, né? Porque foi no final de 2021. Que eu fiquei sabendo, né, da ressonância harmônica, enfim. Mas foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, de verdade. É óbvio que não são só flores, obviamente, mas o que vem da ressonância, o resultado é maravilhoso, né? Quando você não fica resistindo muito, como tá acontecendo nesse momento comigo, mas quando você não fica resistindo demais, parece que abre, assim, de uma leveza a vida pra você. É outra vida, sabe? É de verdade, assim. Depois, vão atrás dessa questão da ressonância harmônica. Procura, né, do professor Hélio Couto. E vocês vão ver o que eu tô falando. O que eu tô falando aqui fica parecendo que é loucura da minha cabeça, às vezes, né? É outra crença que igual eu tava falando, que pra mim parece que as pessoas sempre vão me achar doida, né? Mas eu já percebi que não. Eu já trouxe alguns amigos meus, não pra fazer ressonância harmônica, eu comecei com o Ho'oponopono, que é uma coisa mais tranquila, mas aos poucos eu vou introduzindo essas coisas na vida deles. Porque eu sei que é uma coisa muito boa, né? É algo que vale muito a pena e que tem me ajudado muito a crescer na área da estética, na carreira, enfim, que tem me aberto os olhos para outras formas também de estar trabalhando isso em mim, né? Que eu sempre fui essa pessoa de querer ajudar as pessoas, de querer curar, né? De alguma forma, de ser um alento, né? Para as pessoas de alguma forma. E enfim, então é isso. Então assim, eu espero que vocês tenham gostado. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, curte, compartilha, né? Comenta aqui pra mim se você faz ressonância harmônica, como que foi a sua, que tem sido, né, a sua experiência, porque é muito importante, né, para que outras pessoas vejam cada vez mais sobre isso. É uma ferramenta maravilhosa e que deve sim ser compartilhada com as pessoas para elas crescerem, seja qual for o seu objetivo na vida, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e tchau!